Oi, pessoal do Pio Literário, estou aqui com o programa número 9. O tema dessa semana é Dicas de como escrever um livro. Olha que bacana, vou dar algumas dicas, hein? Tentarei atender a uma sugestão enviada pela escritora Silene Lima, de São José dos Campos. Silene, obrigada pela sugestão, obrigada. E se você tiver sugestão, envia para mim também. Aqui nós só falamos sobre literatura para gente que gosta de literatura também, tá? O Pio está aberto a todas as sugestões. Envia para mim, vai. Não perde tempo, não. Aí nós temos aqui que a Silene ela sugeriu que eu falasse um pouco sobre o processo criativo, de como criar um livro, criar uma história que possivelmente se tornará um livro, né? Mas para o futuro. Então vamos às minhas sugestões. A primeira delas não existe um processo de criação de uma história, desenvolvimento de uma história, único para todos os escritores. Cada um tem o seu processo criativo, tem sua maneira de escrever e de desenvolver as histórias, né? O que eu vou fazer hoje aqui é dar dicas do que acontece comigo, principalmente, e algumas dicas assim que talvez auxiliem para escrever a sua história, tá? Bom, para criar um livro, antes de tudo, você precisa ter uma ideia bacana, uma boa ideia, né? Ter um plot interessante, um plot. Ai, Ana, você deve estar pensando, ai, Ana, o que é plot? Gente, explica. Então, gente, na tradução literal, plot é enredo, significa enredo. Na teoria narrativa, que mais para frente, mas em alguns pios eu posso até comentar sobre a narrativa, a teoria narrativa, é um movimento que garante a formação da espinha dorsal dramatúrgica, da espinha dorsal da história. Então, podemos partir do princípio que toda história tem uma espinha dorsal, né? Ela tem um esqueleto a ser preenchido, né? O plot é a essência da história, um resumo a partir de um eixo central, né? Podemos definir plot como uma série de eventos interligados por meio de uma cadeia de causa e efeito e que dizem respeito a um personagem específico que quer urgentemente, desesperadamente, alguma coisa concreta, algo que ele não tem, algo que ele perdeu ou algo do que ele quer se livrar urgentemente, né? Que não será fácil de conseguir devido aos obstáculos internos e externos que chegará a uma conclusão satisfatória ao fim da história. Então o plot é justamente essa dinâmica, essa logística de construção da história, né? Podemos também explicar o plot numa equação para quem gosta de matemática. Não é o meu caso, mas, gente, matemática é importante na vida da gente. A gente vive rodeado da matemática, não é verdade? Mas não é o meu forte. Não vou dizer que eu não gosto da matemática. Tem uma parte da matemática que eu gosto muito, mas não é muito meu forte, não é verdade? Mas podemos explicar o plot como uma equação. Personagem mais desejo / busca e mais conflito, né? Eu tenho um exemplo de um plot que está relacionado ao meu livro A Senhora do Parque, que eu escrevi em 2018. Eu escrevi esse livro, né? Que é o seguinte: mulher, 50 anos, que é a personagem, conhece uma senhora num parque e a partir desses encontros, esse desejo de conhecer, de explorar mais, ela descobre que já conviveu com essas senhoras em outras épocas. Aí tem um conflito, né? Para se chegar ao final. Aí a gente fica pensando, poxa, eu tive essa ideia da história do parque, da Senhora do Parque, mas onde encontrar as ideias das histórias? Eu vou ser sincera com vocês, a maioria das minhas ideias, da minha inspiração, vem do dia a dia. Sempre acontece alguma coisa, por mais assim, aparentemente insignificante, pode se tornar uma boa história, desde que muito bem construída, tá? Às vezes a ideia surge de um fato sem assim, importância, mas que acaba esticando, né, em ações inusitadas para compor a história interessante. Não é verdade? Eu sempre observo muito
no meu dia a dia, observo muitas pessoas, e quando acontece essas histórias inusitadas, é onde, essas situações assim, é onde eu começo a pensar nesse plot. Então eu já tenho um enredo, aí eu vou trabalhando, inserindo os personagens, e eu sempre penso no início, meio e fim do livro. Tá? Para ser sincera com vocês, eu sempre penso no início, eu tenho a ideia na cabeça, eu acabo escrevendo o início e eu acabo escrevendo o fim do livro, os capítulos finais, o que vai acontecer. Né? Eu tenho noção do que como vai ser o clímax, né? Que o livro ele vai seguindo uma sequência, ele sobe no clímax para depois ter o fechamento. Né? Não é verdade? E eu sei o que acontece no clímax, mas eu sempre escrevo. Coisa de doido. O início e o final. Então eu sempre sei o final. E isso ajuda a conduzir, pelo menos para mim, ajuda a me conduzir na história. A inserir situações e personagens que vão desencadear naquele fim que eu já escrevi. Não é verdade? A outra dica que eu dou, assim, eu costumo anotar ideias, né? Às vezes eu sonho com alguma coisa, anoto a ideia, às vezes acontece, às vezes eu estou fazendo algo, de repente, sei lá, brincando com meu gato Thor, aí aparece uma ideia, eu estou na sacada olhando à noite, aí aparece uma ideia, eu vou lá e sempre anoto essas minhas ideias, né? Pois eu sempre penso que as ideias elas poderão ser utilizadas mais tarde. Né? Muitas vezes a ação é interessante, mas precisa desenvolver os passos seguintes e a maioria das vezes eu nem imagino como prosseguir. Aí eu deixo a ideia maturar. Olha que termo interessante, deixar a ideia maturar um pouco. E quando eu digo maturar, estou me referindo a deixar de lado a história, né, por um tempo, deixar incumbir. Estou falando, quando a gente fala dessa coisa de ter a ideia, deixar a ideia maturar, esperar acender a luzinha a grande ideia, eu não estou deixando de falar do processo criativo, né? As fases do processo criativo. E se vocês buscarem em literatura, alguns falam que são 5 fases, 4 fases, 6 fases. Uma vez eu me deparei com um livro falando sobre criatividade que eram 8 fases. Né? Então se vai... Mas vamos simplificar, gente. Então, as fases do processo criativo aqui, para simplificar a nossa vida, são preparação, incubação, iluminação e a implementação, que tem tudo a ver no desenvolvimento de uma história. Tá? Então nós temos a preparação. Você tem uma primeira ideia. Na preparação, de maneira consciente e condutiva, o criativo prepara o cérebro com as principais informações sobre o desafio a ser superado. Então você começa a abastecer informações do seu cérebro relacionado àquele pseudo-problema, né? Aquela situação que você está imaginando, né? Para facilitar a compreensão, é possível considerar essa etapa como uma de estudo de pesquisa, sobretudo relacionada à história, ao plot. Na história da Senhora do Parque, eu acho que o meu momento de preparação foi quando... Porque a Senhora do Parque, eu como várias vezes já comentei, ela inicia em 2017, dá um pulo em 1907, então em Pequim, Então eu tive que fazer uma pesquisa do que seria a cidade de Pequim, como seria a China em 1907. Então você está abastecendo informação. É aquele processo de pesquisa para solidificar a sua história, né? Depois vem a incubação. O período de incubação é o oposto do anterior, sendo mais uma fase inconsciente em que todas as informações que foram coletadas, estudadas, devem trabalhar de forma independente no cérebro. Então é um momento, aquela coisa, empaquei na história. Toda vez que você empaca na história, é um momento de você parar e fazer outra coisa.
Eu às vezes até passo roupa, gente. Acho que passar roupa é uma terapia ótima. Então às vezes eu pego pilha de roupa e estou lá passando, aí quando de repente, pá, vem a ideia, né? Então empacou na história, para e vai fazer outra coisa. Vai patinar, andar de bicicleta, vai conversar com os amigos, vai cuidar da sua casa, cuidar dos seus estudos, cuidar da família, não sei. Mas dá uma parada, tá? Que é um momento de incubação. Por isso que parece estranho, né? É parte do processo que visa permitir à mente humana realizar associações mais concretas em relação às ideias que você teve. Aí, depois da incubação, nós temos a iluminação, que é aquele momento que você, nossa, eu não tinha pensado nisso, nossa, que ideia boa, pá, não sei o quê, né? Então, sabe aquele momento nos desenhos animados em que a lâmpada aparece em cima da cabeça do personagem? Pois é, esse momento da iluminação, né? É basicamente disso que se trata a etapa da iluminação. E o nome faz jus, né? O que realmente acontece. A história empacou, você deu uma parada e de repente você está fazendo outra coisa, está tomando banho, está pensando em outra coisa, assistindo um filme, vem, acende a luzinha, nossa, olha que ideia bacana para colocar na história. E depois vem a implementação, que nada mais é do que colocar em prática tudo que foi pensado para o desafio em questão. Estamos falando de uma fase mecânica e mais operacional dos 4 estágios. Que é escrever, gente. É escrever, 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 corrigir, acertar, errar, acertar de novo, escrever novamente, tá? Nessa fase, provavelmente, você já terá a espinha dorsal da sua história pronta, né? Como eu comentei com vocês, eu escrevo o início, que está sujeito a várias correções, alterações, e escrevo o fim. Aí eu imagino como que seria essa espinha dorsal e eu vou inserindo as situações para desencadear naquele fim. Então eu sempre tenho o início e o fim da história bem nítido na minha cabeça, né? Gente, já ia me esquecendo, nem sempre, a maioria das vezes, o texto precisará ser reescrito, como eu comentei várias vezes, né? Nem sempre não, sempre. A gente vai ter que reescrever até manter tudo costuradinho. Início, o meio e o fim, né? Aí, se você tiver dificuldade para escrever a ideia principal, grave suas ideias. Tem gente que tem dificuldade, para na frente do computador, ou de uma folha de papel. Às vezes eu escrevo minhas ideias até mesmo numa folha de papel, tá, gente? E eu acabo tendo dificuldade quando eu vejo aquela tela em branco, o que eu vou escrever? Então grava a sua ideia e depois você transcreve. É uma maneira muito fácil, né? Em seguida do texto pronto, vem as outras etapas que sempre estou comentando em outros programas do PIL, como o programa 2, o 7 e o 8. Se você tiver dúvidas, dá um pulinho lá, hein? Esses programas são relacionados a assuntos depois que o livro, a história está pronta. Então, o que você faz com essa história, né? Então, tá a dica aí. Os PIUs 2, 7 e 8. Tá? Dá uma olhadinha, assiste lá, você vai gostar, hein, gente? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse PIU, que essas ideias, sugestões, auxiliem na primeira história e nas outras também, né? Se você gostou, inscreva-se no meu canal no YouTube, Ana Piruolo Escritora, ou você pode me seguir pelo Instagram, @ana.piruolo.escritora, e assistir todos os programas do PIU Literário no IGTV, tá bom? Entre um PIU e outro, estarei sempre aqui para falar de literatura, e aqui eu me despeço. Gente, um grande beijo para vocês. Beijão, gente. Tchau, até a próxima, hein?